Olá, turma. Vamos dar início aí ao nosso terceiro bimestre ou nosso terceiro período. O assunto que nós vamos abordar nessa terceira etapa é geometria espacial, tá? Um assunto muito importante para o nosso estudo, muito está no nosso dia a dia, vocês vão perceber nessa primeira aula. Ao finalizarem o vídeo, depois eu peço que vocês copiem todas as questões, todas as atividades no seu caderno, juntamente com as suas resoluções. Ok? Bom estudo a todos e vamos lá. Nós começamos com algumas imagens, né, de pontos importantes, não só aqui do Brasil, como do mundo. Tá? Nós temos aí as seguintes imagens. A primeira, aqui, é a do MASP, tá? Ó, MASP, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Tá? Essa obra a arquiteta é Lina Bobardi, construída em 1968. Se você tiver a oportunidade de ir a São Paulo, não deixe de visitar o MASP, tá? Então você vê aí essa obra arquitetônica, que mais na frente nós vamos te dizer que figura é esta aqui, ó, que eu estou marcando de amarelo. É uma figura geométrica espacial que nós vamos estudá-la bem mais, com bem mais propriedades, tá bom? Então, só depois eu vou falar dela com mais riqueza de detalhes. Outra aqui você vê a pirâmide de vidro do Museu de Louvre, em Paris, tá? Na França, construída em 1988. Então aqui em cima você vê o telhado do museu, que é esse formato aí de vidro, em forma de uma pirâmide, Pessoal, esse ponto é um dos mais visitados do mundo. Então, o primeiro foi no Brasil, esse aqui foi na França, e esse terceiro aqui é do arquiteto, um dos mais famosos do Brasil, se não for o mais famoso, tá? Oscar Niemeyer. Aqui a Catedral Nacional de Brasília, que foi construída em 1960. Então, se você for a Brasília, também não deixe de visitar aí a catedral. Então, veja, essas três obras, né, obras aí arquitetônicas que nós estamos vendo, usam muito a geometria espacial, muito mesmo. E tem esse último aqui, que é na Índia, que é o Palácio Taj Mahal, tá? Construído no século XVII. Então você tem aí 4 imagens que a gente dá a introdução do que nós iremos estudar pela frente, tá? Cada uma com sua particularidade. Bom, vamos ver agora alguns nomes que é importantes e nós temos que saber, tá bom? Então são algumas formas que são encontradas no nosso dia a dia. Elas são encontradas em quê? Em embalagem de produtos. Você compra um sapato, você compra uma caixa de bombom, então vem, né, nesse formato. Você compra um forno micro-ondas, ó, vem nesse formato. Mais na frente eu vou dizer o nome desses formatos, tá? Você compra, né, uma lata de atum, olha aí o formato, uma casquinha de sorvete, o globo terrestre. Então tudo isso está no nosso dia a dia. E há pouco eu te disse, ó, mais na frente eu vou dizer o nome. Então veja, a caixinha de bombom, a caixinha de sapato, o forno micro-ondas, está aqui o nome dele. Como é, professor, o nome dessa figura? É um paralelepípedo retângulo. Então sempre que você vê esse desenho, é um paralelepípedo reto retângulo. A nossa sala de aula é um paralelepípedo reto retângulo. O globo terrestre, turma, o globo terrestre é a esfera. É a esfera. A esfera será aqui a última figura que nós iremos estudar. Olha aqui eu fazendo esse desenhozinho, aí você começa a ter uma visão 3D. Ó. Olha que legal. Ó, tá aí a sua esfera. Aqui você tem a lata de atum, o cilindro.
muito usado aí na indústria petroquímica, né? O cone, né? Que tem aí a casquinha de sorvete como exemplo. Tem também aquele chapéuzinho que a turma usava, pelo menos na minha época, quando ia para aniversário, usava muito esse chapéuzinho, era muito bacana. Hoje não se tem mais. Então aí eu tenho mostrado para vocês uma, duas, três figuras que nós iremos estudar. E você pergunta, professor Giovanni, vai ter mais? Vai ter mais sim. E aí, essa imagem que eu estou colocando aqui para vocês, pessoal, essa figura, exatamente essa figura aqui, que é a Porta da Europa em Madrid, tá? Foi construída em 2015. Essa figura já caiu em um exame do Enem, tá? Eles pegaram essa figura e elaboraram aí, né, uma questãozinha. Já essa figura é chamada de prisma oblíquo quadrangular. Professor, quer dizer que cada figura tem um nome? Na maioria das vezes, sim. Logicamente vai ter figuras aí que não se define um nome, tá certo? Então, nesse caso aí, nós temos um prisma oblíquo quadrangular. E aqui veja, ó, no nosso dia a dia encontramos também uma grande variedade de formas reais tridimensionais que são mais complexas e que, de modo geral, não estão associadas aos sólidos geométricos mais comuns. Como eu acabei de falar, tem algumas figuras que não vamos dar nome, mas são figuras geométricas. O primeiro é esse hotel aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Olha que desenho lindo, a arquitetura. Isso aqui é espetacular, pessoal. Se você perguntar, professor, como é o nome desse sólido, não temos como definir. O suporte para a fita adesiva. Olha aí também, um desenho também muito interessante, mas sem nome. E esse vaso decorativo. Ah, professor, então quer dizer que tem várias formas, né? Que são em 3D, que não tem um nome específico. Exatamente, exatamente. Não tem um nome específico, tá bom? Mas outras sim. Essas aqui, que você está vendo, ó, paralelepípedo, tá no nosso dia a dia. O cubo, que mais na frente nós também vamos chamá-lo de hexaedro, está no nosso dia a dia. Prisma hexagonal, aí você pergunta, por que hexagonal? Hexa, 6, tá? Depois eu vou aprofundar mais sobre isso. Pirâmide triangular, poliedro e pirâmide quadrangular. Uma pequena particularidade aqui das pirâmides. Professor Giovanni, por que é pirâmide triangular? Porque a sua base, se você perceber aqui a base dela, é um triângulo. Já a outra, a base é um quadrilátero. Então, por isso que uma é triangular, 3 lados, a base, e a outra, 4 lados, a sua base. Então, aí nós temos algumas figuras que são muito importantes, que sempre caem no Enem. Toda prova cai no Enem. E quando a gente vai falar dessas figuras geométricas, você tem que definir o que são faces, você tem que definir o que são arestas e você tem que definir o que são vértices. Então, primeiro, o que são as faces? As faces, turma, são o quê? São os planos. Aí você me pergunta, como assim, professor? A mesa da sua sala é um plano. A parede da sua sala é um plano. Tá? Quando você está pegando o seu celular, que é um plano, tá? Então, o que é que acontece? Você já tem uma ideia do que é um plano. Então, um plano são os polígonos que formam a superfície, né, do poliedro. Então, você tem aqui, ó, como eu te falei, o plano, você vai ter aqui a superfície. Superfície, olha, estou pintando aqui de vermelho a superfície. Então, toda essa região é um plano que vai ser formado a face. Aí aqui observe que ele coloca, por exemplo, o prisma
hexagonal, ó, um prisma hexagonal apresenta 8 faces, sendo 2 hexágonos e 6 quadriláteros retângulos. E aí você deve estar imaginando como é essa figura. Então veja, como é essa figura. Essa figura aí é o seguinte, ó. Olha aqui essa figura aí, que ele acabou de dar o exemplo. Ó. Você faz aqui um hexágono. Você faz um hexágono. Aí agora, ó, você está fazendo aqui as paredes, ó. Olha a figura se formando, pessoal. Coisa linda. Olha a figura se formando. Ó. Então aqui você tem o seu prisma hexagonal. Olha aí, ó. Olha aí em 3D o seu prisma hexagonal. Então, você tem duas faces que são hexágonos. Ó. Aqui em cima é uma face hexagonal e aqui embaixo, opa, é para cá, peraí, é para cá. E aqui embaixo você tem outra face hexagonal. Então, você tem duas faces hexagonais e você tem 6 faces que são retangulares. Aqui que eu estou pintando de azul, ó. Ou seja, as paredes, tá? Para você ficar mais familiarizado. As paredes, imagina a parede, então os quadriláteros, que no caso são retângulos. Bom, então aí eu fiz o desenho, que foi o exemplo aqui colocado. Arestas. As arestas são os lados do polígono. Ah, professor, então peraí. Nesse desenho que o senhor fez, se eu pegar aqui esse ponto e chamar de ponto A, e aqui esse ponto e chamar de ponto B, e ligar o ponto A ao ponto B, então, quando eu liguei esse ponto A ao ponto B, isso aqui é uma aresta? Exatamente. Aresta é um lado, tá? Aresta é um lado, tá bom? Aqui ele dá outro exemplo, ó. Uma pirâmide triangular possui 6 arestas. Aí, se eu voltar aqui um pouquinho, ó, tá aqui, ó, pirâmide triangular. Vamos contar as arestas, ó. Vou fazer de verde, ó. Uma, duas, três, ó. 3 arestas na base. Aí sobe uma, 4, sobe outra, 5, ó. Sobe outra, 6. 6 arestas. Então, arestas são os lados. Arestas são os lados. Então, professor, face, eu já sei, é o plano. E agora, aresta, já sei, é o lado. Os lados, né? E o que são os vértices? Tá aqui, ó, V nessa pirâmide, vértice, V. Ó, lá em cima, vértice, V. Vértices são os pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 nesse exemplo. Então, os vértices são os pontos, tá bom? São os pontos. Ah, beleza. Importante saber o que é face, importante saber o que é aresta, importante saber o que é vértice. Isso aí é muito importante você saber, ok? E aqui, ó, como eu já falei, ó, face, já sei o que é, aresta, já sei o que é, e vértice também já sei o que é. E aí, mais na frente tem os corpos redondos. O que são esses corpos redondos? São sólidos geométricos cuja superfície tem ao menos uma parte que é arredondada, não plana. Veja exemplos. Ó, você tem o cilindro, você tem o cone, você tem a esfera e você tem aqui esse tronco de cone. E você deve estar se perguntando, professor Giovanni, nós vamos estudar todas essas figuras? Todas. Nós iremos estudar todas essas figuras. Tá bom? E aí a gente começa com a primeira figura. Primeira figurinha aí é um prisma, tá? Prisma, e você está imaginando, prisma é o nome de um carro, né? Também, tá? Antes de definir aí o que é o prisma, observe que eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? Observe que eu coloquei 2 exemplos. A primeira, uma caixinha para guardar joia, tá? Ó, tô marcando aí de verde, uma caixinha para guardar a joia. E o segundo, uma caixa de sapato, de um tênis.
tá? Então, na verdade, tem diversos objetos no nosso dia a dia que lembra um prisma. A nossa sala de aula lembra um prisma, tá? A caixinha de música lembra um prisma. Um abajur, dependendo da sua forma, lembra um prisma. Ok. Cada um deles apresenta características comuns. E que características são essas? Suas superfícies são polígonos, ou seja, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, triângulos. Tem pelo menos dois polígonos, tem pelo menos dois polígonos iguais, que são congruentes, contidos em planos paralelos. Tá? Você tem que ter um embaixo e um em cima, por exemplo. Vou fazer aqui, olha esse que eu estou desenhando. Outra coisa importante é que vocês vão ter que aprender a fazer esses desenhos. Então vamos fazer de novo. Eu vou fazer um paralelepípedo. Primeiro você faz um retângulo, é muito importante. Fez um retângulo. Aí você vai fazer, vou mudar a cor. Você vai fazer outro retângulo. Olha aí, outro retângulo, sempre nesse sentido. E agora nós vamos ligar os pontos, ligando as arestas, 2, 3, 4. Aí vocês, professor, que legal. Aproveitando, pegando esse prisma, vamos aproveitar e contar quantos vértices tem. Vamos contar quantos vértices. 1, 2, 3, 4. Lembra, vértices são os pontos. 4 de um lado e 4 do outro. Então você tem 8 vértices. Aí você diz, professor, que legal. Faces. Faces. Vou pegar aqui de amarelo e vou pintar aqui o chão. Imagina que é o chão. O chão é de amarelo. Aí você pensa, ora, professor Giovanni, eu tenho o chão que o senhor pintou de amarelo e o teto, que é amarelo também. Então eu já tenho duas faces, né? O chão e o teto. Imagina a sala de aula. Então o chão e o teto é duas salas. E aí o que é que acontece? Você tem agora 4 paredes. Ah, professor, que legal, entendi. Então eu tenho o chão, eu tenho o teto e eu tenho as 4 paredes. Então eu tenho 6 faces. Eu tenho 6 faces. Beleza. Vértices, 8. Faces, 6. Está faltando as arestas. As arestas são os ladinhos. Se você contar aqui o solo, que eu chamei de chão, né? Mas eu vou escrever solo. No solo você tem 4 arestas. E no teto você também tem 4 arestas. Não é isso? Então 4 com 4 é 8. Então aqui no solo eu tenho 4. Lá no teto eu também tenho 4. Já são 8. E nas paredes, 1, 2, 3, 4. Então mais 4. 4 mais 4 mais 4 vai dar 12. Aí eu vou abrir aqui uma observação para aproveitar e falar para vocês da relação de Euler, ou Euler. O que é que diz a relação de Euler? Diz que o número de faces, o número de vértices, somado com o número de faces, sempre será igual ao número de arestas mais 2. Mas essa relação é válida para o poliedro convexo. Aí você diz, vamos conferir. Vamos conferir. Então vamos lá, vamos conferir. O V é 8, o F é 6, o A é 12, mais 2. Vamos ver se isso é verdade. 8 mais 6 é 14, e 12 mais 2 é 14. Isso é verdade. Então aí vale a relação de Euler. Professor, e para que eu vou usar essa relação de Euler? Se o problema é te pedir o número de vértices, ou o número de faces, ou o número de arestas, tu usa essa relação, tá bom? Não se preocupe, porque mais na frente nós iremos ver, tá, exercícios abordando isso aí, ok? Elementos, tá? Elementos de um prisma, tá? Elementos e classificação de um prisma. Então veja, o que é que nós temos aqui? Nós temos, que são elementos importantes, a altura do prisma, tá? Você tem a altura do prisma, todo prisma tem que ter uma altura, todo prisma tem que ter
duas bases, tá? Ó, base inferior, base superior, e tem que ter as faces laterais, que são essas paredes aqui, que são quadriláteros, tá bom? Que são quadriláteros. Nesse caso aqui, ó, é um retângulo, certo? E a aresta lateral. E também a aresta da base, tá? Então aí você tem todos os elementos de um prisma. Esse prisma aí você pergunta, professor, como é o nome desse prisma? Aí você pega a base e conta quantas arestas tem a base. Ó, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 arestas. Então esse é chamado de prisma. Esse é um prisma pentagonal. Penta, 5. Pentagonal. Ok? Penta, 5. Octa, 8. Tetra, 4. E aí você vai dando continuidade. Tá bom? Quanto à inclinação das arestas laterais em relação aos planos das bases, os prismas são classificados em... Pois é, nós temos duas classificações. Eu vou falar primeiro do reto. Prisma reto. O prisma reto é aquele que vai formar ângulos de 90 graus com a base. Ó. Lembra? Já falei para vocês. Quando você tem esse símbolozinho, ó, lembre-se, 90 graus. Aí você está dizendo, ah, professor, é verdade, lembrei. Então, ó, prisma reto, eu falei prisma reto, prisma reto. Você está vendo 90 graus? Ó, é prisma reto. Ah, professor, quando a gente não vê o 90 graus, ele é oblíquo, tá? Então, o prisma reto, suas arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. O que quer dizer perpendicular ao plano da base? Quer dizer que vai formar um ângulo de 90 graus, tá bom? E o oblíquo, as retas laterais são oblíquas, ou seja, não vai formar, ó, não forma um ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui está formando 70 graus. Isso é exemplo, tá? Por exemplo, aqui está formando 60 graus. Isso é exemplo, tá bom? O primeiro, prisma oblíquo triangular. Por que ele é triangular? Por que ele é triangular? Porque a tua base é triângulo. Prisma reto quadrangular, base quadrangular. Prisma reto pentagonal, ó, pentágono, 5 lados. Hexagonal, hexágono, 6 lados. Heptagonal, 7 lados. Aí vocês, entendi, professor. Beleza, beleza, beleza. Observação importante aí, turma, aqui embaixo. Observação importante. Se as bases de um prisma são polígonos regulares, ele é chamado de prisma regular. O que quer dizer aqui polígonos regulares? Quer dizer que você teria, por exemplo, um quadrado, os 4 lados iguais, um triângulo equilátero, os 3 lados iguais, um hexágono regular, os 6 lados são iguais, um pentágono regular, os 5 lados são iguais, tá bom? Regular quer dizer que esses lados, que essas arestas têm a mesma medida. Muito bem, perfeito. E aí nós temos o paralelepípedo, tá? Você tem aí 2 paralelepípedos, 2 exemplos. Esse aqui de baixo, você já sabe, ó, reto. Ah, professor, lembrei, 90 graus. Exatamente. Vai formar com a base, ó, ângulo de 90 graus. Então, veja que a lateral dele é formada de retângulos, tá? E a base é formada de paralelogramas. Já esse outro prisma aqui, tá? Então veja, esse prisma não forma ângulos de 90 graus, não forma. Então você tem que a sua parede já é paralelogramo e a sua base também é paralelogramo. Então são essas diferençazinhas que fazem você perceber o formato de uma figura para outra, certo? Bom, aí eu tenho o paralelepípedo retângulo ou reto-retângulo. É um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 6 retângulos. Isso aqui parece aquele cubo, né? Ó, parece o cubo, mas não é. O cubo é o de baixo. Ó. O cubo é o de baixo, tem inclusive aquele brinquedo aí, o cubo mágico, né? Tem aquele brinquedo que é o cubo mágico. Este
Este paralelepípedo aqui de baixo, que eu estou apontando aqui de verde, ele é conhecido como cubo e mais na frente nós vamos chamá-lo de hexágono, o hexaedro, tá? Mais na frente. Então veja que as paredes são quadrados e as bases são quadrados. Se você olhar para o de cima, as paredes são retângulos e as bases são retângulos. Galera, quando eu falo parede, lembra, lateral, tá? Quando eu falo parede, aí você tem que se lembrar. Parede, ele está falando da lateral, tá? Lateral direita, lateral esquerda, lateral da frente, lateral do fundo, ok? Muito bem. E aí, você tem aqui esse paralelepípedo retângulo, que é um container, tá? Muito conhecido e muita gente aí já viu isso, já viu, na verdade, essa figura, essa imagem. O que é? Tem em forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 8. Ele tem 8 metros. Ele tem 8 metros de comprimento, tá? Ele tem 4,5 de largura. Aqui, ó, 4,5 de largura. E ele tem 3 metros de altura. 3 metros de altura. Então, aqui, ó, comprimento, largura e altura. Todo paralelepípedo vai ter essas 3 dimensões. Todo paralelepípedo vai ter essas 3 dimensões. Aí agora, suponha que o novo dono de uma empresa que aluga container contrate uma pessoa para pintar toda a superfície externa. Então imagine que você é o contratado para pintar esse container. Você vai pintar toda a superfície externa. Então você vai pintar aqui onde eu estou mostrando de preto, desse lado, e vai pintar lá do outro lado, concorda? Você vai pintar aqui o teto e você vai ter que pintar aqui o fundo, né, que é o solo. Você vai ter que pintar essa porta de entrada e aqui no caso essa saída. Ó. Então perceba que se você estiver realmente compreendendo, eu sei que você está, você nota que ele vai ter que pintar seis faces. Ele vai ter que pintar 6 faces. Não é isso? Essas 6 faces, se você estiver atento, você vai perceber que são 2 faces, que é 8 por 4,5. 2 faces, que é 8 por 3. E 2 faces, que é 3 por 4,5. Então, ó, 2 mais 2 mais 2, 6 faces. Não é isso? Então, e cada face dessa é um retângulo. E quando a gente falar de retângulo, você não pode esquecer que para você pintar, ou seja, para você calcular a área de um retângulo, você tem que lembrar que é base vezes altura. A base está aqui e a altura está aqui. Professor Giovanni, então é só eu pegar os dois números e multiplicar? Exatamente, tá? Só que ele fala aqui, né, que no caso é você que vai pintar, você cobra R$ 4,50 para pintar a superfície de 1 metro quadrado. Todos vocês sabem que se você vai pintar uma parede na sua casa e você não for pintar e você chamar uma pessoa para pintar, essa pessoa ela vai tirar a medida do comprimento e da altura, vai dizer que dá X metros quadrados e aí vai pegar e multiplicar por um valor fixo e diz, olha, eu cobro tantos reais. É desse jeito que funciona. Aí ele vai e pergunta, o NOV terá que desembolsar para pagar pelo serviço quanto? Quanto é que ele vai ter que pagar? Ó, nós vamos resolver essa questão depois. Mas eu vou só adiantar uma coisa aqui, porque ela vai estar mais na frente, mas eu vou adiantar aqui uma coisa. Vamos fazer aqui o que eu vou chamar de área total. Área total. O que é área total? Ó, 2 vezes 8 vezes 4,5 mais 2 vezes o 8 vezes o 3 mais 2 vezes o 4,5 vezes o 3.
Quando você fizer este cálculo, você faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. E quando você somar, você vai obter 147 metros quadrados. Então, isso é a área total. Professor Giovanni, como é? É assim. Você vai pegar o 2. Você vai pegar 2. Primeiro aqui, ó. 2 vezes 8 vezes 4,5. Então, esse primeiro vai dar 72. Aí você vai pegar o segundo. O segundo é 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3, 48. O segundo é 48. E o terceiro é 2 vezes 4, 25, 9, 27. 27. Aí você soma tudo. Que vai dar exatamente 147. Ok? Bom, 72 é essa primeira continha que tu fez, ó. Essa primeira continha que tu fez é 72. A segunda continha que tu fez é 48. E a terceira continha que tu fez é 147. Então, veja, você fez a área total, beleza? Depois nós vamos ver quanto é, no caso, que você, se fosse você que fosse pintar, você iria receber. E aí você faz a sua análise se valeria a pena ou não você fazer esse serviço, tá bom? Bom, lembra desse paralelepípedo aí do senhor Onofre? Nós podemos planificar. Aí você me pergunta, professor, o que é planificar? Deixar na forma plana. Então aqui você tem, duas regiões formadas por BC, que vai dar esse retângulo, ó, BC. Procura aí BC. Tá aqui, ó. C, aqui eu tenho BA, aqui eu tenho CA, BC, tá aqui, ó. BC, ó. BC, ó, BC. Tá aqui as duas regiões BC. Você tem duas regiões que é, ó, A com B, que é aqui o solo. A com B, que é o solo, e A com B, que é o teto. Cadê A com B? Tá aqui, ó. A com B, ó. A com B. E tá aqui, ó, o A com B. E as outras duas é o A com C, que no caso é a frente, a parede da frente e a parede do fundo. Então esse desenho é a forma planificada. Aí você, muito esperto, diz, professor, é exatamente o que o senhor fez ali com o container lá do senhor Onofre. O senhor botou duas vezes, ó, você botou aqui 4 espaços, né? Coloca, ou 3 espaços, desculpa, e colocou aqui, né, ó, A com B, A com C e o B com C. Lembra que é 2, 2 e 2, ó, e tá aqui é exatamente esse 2. Então, a área total de qualquer paralelepípedo você pode escrever assim, duas vezes, uma medida vezes a outra, uma medida vezes aquela terceira, né? Eu peguei o A com B, agora o A com C, e por último o B com C. Então, esta fórmula ela é muito importante. Detalhe, turma, não é... Essa matéria ela é muito boa porque você pode aplicar ela no seu dia a dia. Você pode aplicar ela no seu dia a dia. Beleza? Então, já sei a área total de um paralelepípedo reto retangular. E eu preciso agora calcular esta diagonal. Eu preciso calcular a diagonal. Cálculo da medida da diagonal. Tá bom? Então veja aqui, ó. Vou usar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Vamos usar o teorema de Pitágoras duas vezes. Primeiro, nessa região aqui, ó. Primeiro nessa região, que eu vou colocar os pontos, você procura na figura A, B, D.
Vou te dar aí 10 segundinhos para você encontrar, enquanto eu coloco as marcações. Aqui é um Azinho, aqui é um Bzinho e aqui é um certo D1. Você já deve ter encontrado, né? Ó. Então vamos aqui. Ó. A, B, D. Usei o Azinho, esse B ele vem para cá, ó, e tá aqui o Dzinho, o D1. E aí pelo Teorema de Pitágoras, ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pronto, aí eu guardo isso. Isso aqui vai ficar guardado. Esse é o famoso teorema do grego Pitágoras. Agora, eu vou usar essa outra figura aqui, que também facilmente você vai identificar. Ó, D, D' e B. Aqui, ó, D1, C e D. Aí vocês, professor, também pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ter hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Mas, professor, D1 ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí você só repete o C ao quadrado. E você tira, tá, esse quadrado aí do D, essa troca é por uma raiz quadrada. Então, a diagonal é essa formulazinha, tá, que tem essa raiz quadrada. Então, tá aí a fórmula da diagonal de um paralelepípedo. Não se preocupe que vai ter exercício sobre essa fórmula, tá bom? Professor, eu tenho que saber essa fórmula? Resposta, sim, tem que saber. Tá? Volume. Como calcular o volume de um paralelepípedo? Então, veja, antes de colocar aqui qualquer fórmula, unidade de medida, ó, um cubo, ele colocou um cubo, tá? Cubo. O cubo, pessoal, é, né, essa figura geométrica 3D, que todas as suas arestas têm a mesma medida. A e A, tá? Então, o volume de um cubo é você pegar essas três medidas e multiplicar. Então, já estou dando aí um spoiler, tá? Dessa figura, desse volume aí dessa figura. Então, aqui ele coloca unidade de medida da área de um cubo. Se for 1 decímetro, o volume é 1 decímetro cúbico. Se for 1 centímetro, é 1 centímetro cúbico. Se for 1 metro, 1 metro cúbico. E assim sucessivamente. O legal aqui é que se o volume for 1 metro cúbico, pessoal, é 1000 litros. Quando você recebe a sua conta de água, se lá na sua conta de água tiver, né, dizendo, olha, o seu volume é 2,315 metros cúbicos, se você multiplicar por 1000, você consumiu 2.315 litros, tá? 2.315 litros. Beleza? Ok? Então aí a gente falou sobre o volume, tá bom? Que é a medida da região do espaço limitado por toda a sua superfície. Mas, professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, imagine, que eu falei em outras palavras, né? Imagine que isso é uma caixa d'água. Então, você vai deixá-la completamente cheia de água. Então, aqui, no caso, é a sua capacidade, né? Que eu estou falando aqui em água, líquido, é a sua capacidade, que para nós será representada como volume. Bom, e aí voltamos aí para aquela imagem lá, que nós já fizemos uma boa parte desse problema, e agora ele pergunta, né? Ele pergunta, ó,
que quantia a Onofre terá que desembolsar para pagar pelo serviço? Ora, a área total, você lembra quanto deu a área total? A área total foi 147 metros quadrados. Professor, quanto é que o rapaz vai receber? Né, ó? Ele vai receber, ele cobra R$ 4,50 por cada metro quadrado. Se são 147, ele vai pegar 147 e multiplicar por 4,5, que vai dar 661,50. Então, ou seja, o seu Onofre tem que pagar 661,50. E aí eu peço a vocês que faça o cálculo 147 vezes 45. No final você bota vírgula. 5 vezes 7, 35, sobe o 3. 5 vezes 4, 20. 20 com 3, 23. Desce o 3, sobe o 2. 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. Então acabou a participação do 5. Agora eu vou para o 4. Vamos mudar de cor. 4 vezes 7, 28. Desce o 8. Sobe o 2. Estou com verde. 4 vezes 4, 16. 16 com 2, 18. Desce o 8. Sobe o 1. 4 vezes 1 é 4. 4 mais 1, 5. Aí agora vamos somar. Vamos aplicar a adição. Então, ó, desce o 5. 8 mais 3, 11. Sobe 1. 7 mais 1 é 8. 8 mais 8, 16. Vai 1. 1 mais 5, 6. Lembra da vírgula? 4,5. 4,5. Depois da vírgula só tem um número. Então aqui também, ó, só pode ter um número. Então tá aí, ó, 600,61. Turma, eu vou encerrar por aqui a aula, tá? E na próxima aula a gente dá continuidade, ó. Tem ainda mais um pouquinho de teoria e depois tem mais exercício, mas eu vou encerrar a aula por aqui. Peço a vocês que, se tiverem dificuldade, podem entrar em contato e que assistam mais de uma vez o vídeo para sedimentar aí o estudo de vocês. Até a próxima aula.